Tudo bem? Eu quero conversar com você hoje sobre os pensamentos negativos. Como se livrar dos pensamentos negativos. Existem pessoas aí autorizadas e desautorizadas falando sobre a nossa dualidade. Primeiro ponto que você precisa entender é exatamente esse, a dualidade. Nós somos seres duais, ou seja, nós não conseguimos viver apenas com uma metade. Então, eu só tenho pensamento positivo, ou eu só tenho pensamento negativo. Eu sou uma pessoa boazinha, eu sou uma pessoa malvada. Isso é um conhecimento que a gente traz, inclusive, do taoísmo, do yin e yang. Sabe aquele símbolo do Taiji, que é metade negro, metade branco, e dentro daquela parte negra, você tem uma bolinha branca, e do branco uma bolinha preta. Ou seja, isso representa quem nós somos, seres duais. Então, nós nos manifestamos através da dualidade. Então, não tem como você se livrar do pensamento negativo. Não, sai daqui, sai daqui. Não existe isso, gente. Não existe técnica capaz de fazer isso com alguém. Você pode reprimir, que é uma outra história. Quando você reprime, a coisa fica cada vez maior. É jogar debaixo do tapete. Não adianta nada. É necessário que você entenda que o negativo e o positivo fazem parte. Então, são forças que a gente chama forças complementares que interagem e que juntas formam um todo. Negativo, positivo, escuro, claro, dia, noite, bom, mal, inclusive certo e errado. O que é certo e o que é errado? Isso depende muito do ponto de vista. O que é certo para um não é para outro, não é? Então, é como se você olhasse o número 6 de ponta cabeça, virou um número 9, certo? Então, a gente precisa parar de se basear nessas crenças super, hiper, mega limitantes, não é? Que elas vêm muito de um pensamento cartesiano, né? Muito racional, mecanicista. Isso não serve para a gente. É hora de evoluir, de crescer, né? De despertar a consciência. Então, falando sobre os pensamentos negativos, como é que eu faço para não ter tantos pensamentos negativos? Puxa vida, eu passo o dia com medo, pensando bobagem, o que vai acontecer amanhã de ruim, em morte, que mais que você pensa? Acidente, que meu amor, meu companheiro vai me deixar, enfim, são uma série de pensamentos, que eu vou perder o emprego, ou então pensamentos, inclusive obsessivos, negativos, coisas ruins, né, que as pessoas falam, coisas ruins. O que são coisas ruins? Violência, e enfim. Lembre-se de uma coisa, tudo aquilo que você coloca como pensamento negativo na caixinha dos pensamentos negativos, você tampa ali e não quer pegar, aquilo ali se torna como um monstro para você, não é? Porque são coisas que ninguém gosta de olhar, porque todo mundo fala, é feio, é ruim, nossa, como que eu posso pensar isso? Não, sai daqui, pensamento negativo, não é? Então, o que é necessário fazer? Abrir essa caixinha de pensamentos negativos, que é o que você considera ruim, né? E olhar para isso. Puxa vida, eu penso muito em morte. Por que será? Será que é porque eu não olho para a morte como eu deveria? Então, o que precisa ser feito? Olhar para isso. Olhar. A morte. O que é a morte? Se não parte da vida. Lembre-se, não existe vida se não existir a morte. Não existe dia sem a noite. Então, volto ao símbolo do Taiji, que é exatamente essas forças yin e yang que se complementares, né? Que fazem parte da nossa manifestação. Então, quando você começa a olhar para essa caixinha de pensamentos negativos
e entender e compreender o seu significado, eles começam a perder a força, não é? Então tem coisas às vezes que você não quer pensar, eu não gostaria de pensar assim, de ser tão negativa com a vida, né, com as pessoas, mas isso é mais forte do que eu. Então você precisa trazer, olhar para isso e ir na raiz. Por que que você traz esse tipo de pensamento, tá? Então não existe, como eu sempre falo, pode pirlim-pim-pim, não acredite em mágica, tá certo? Apesar de nós sermos seres mágicos, não é? Com a capacidade de potencial, de criação, de milagres, seja o que for, de tanta coisa boa, toda transformação, ela exige aquele bendito caminho. Então, quando você entende o que é o caminho, fica tudo mais fácil, porque as pessoas estão sempre ali no resultado, focadas em resultados. Como é que eu me livro disso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu ganho dinheiro? Gente, não adianta você se focar em resultado, você tem que se focar no caminho, é o caminho que move a transformação. É como se dizer assim, você não vai mudar se você continuar sentado aí, né, no sofá, sabe aquele sofá que já tem aquela marca assim, que você senta ali, se acomoda, tá quentinho, mas tá gostoso, e não sai da sua zona de conforto. Então precisa olhar para isso, precisa sair, precisa levantar, dar o primeiro passo. Mas dá o corpo, estou tanto tempo aí sentada. Pois é, né? Exige de nós uma manifestação, que inicialmente pode até parecer assim meio que um esforço, não é? Mas não, é simplesmente um olhar para o que isso tudo significa. Então, saia dessa ilusão de que você vai se livrar de pensamentos negativos, que nunca mais você vai ficar doente, que você nunca mais vai pensar em morte, porque a morte existe. Então, como é que você pode viver uma vida querendo se esconder da morte? Porque a maioria das pessoas faz isso, né? Tá o tempo todo com medo, ansiosa, o dia de amanhã, mas eu vou morrer, mas isso vai acontecer, né? Não tem condições, ninguém pode ser feliz desse jeito. Então nós temos que aprender a olhar para nós mesmos como seres duais. A vida é toda dualidade, a manifestação só acontece na dualidade. Quando você entende que nós somos um conjunto de luz e sombras, como que você me vê aqui? Você me vê porque eu sou um conjunto, uma nuance de cores, de luz e de sombra. E isso é maravilhoso, é assim que nós nos manifestamos. Então nós temos o positivo, temos o negativo, e o negativo nos ensina pra caramba, certo? Então, essa coisa de pensamentos negativos, como é que eles surgem, como é que nós fazemos para nos libertar, para que a gente seja mais otimista, que a gente esteja mais de bem com a vida, é um trabalho que exige que a gente olhe para o aqui e agora, para o nosso caminho. E que a gente pega essa caixinha de pensamentos negativos, abre, pega a caixinha de pensamentos positivos, abra, e perceba, eu sou esse conjunto aqui, do negativo com o positivo. Então, como é que eu faço para transformar isso em algo melhor, não é? E aí você começa a perceber mais a si mesmo. Então, você não vai mais jogar nada para debaixo do tapete, porque nós somos seres inteiros, integrais, e nós só podemos alcançar esse potencial mágico que nós temos se nós entendermos quem nós somos, verdadeiramente, tá certo? Até a próxima, namastê. Admita quem você é, olhe para os seus pensamentos, nós somos o negativo, mas o positivo, e isso é uma bênção em cada um de nós. Seja amor.